Fala pessoal, bem-vindos ao canal TNinja. Eu sou o Eduardo Honorato e eu falo aqui com você que é técnico de informática, que é consultor de TI. Eu ensino como você fazer para dobrar o seu faturamento e eu ensino como você fazer isso através de administração de rede, que é o que eu falo aqui. Então a gente fala aqui de Windows, de virtualização, de Windows Server, de Firewall, enfim, de redes em geral. Então fica comigo. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, que eu tô sempre por aqui falando desse assunto com vocês. Sempre para te ajudar e sempre para trazer você para fazer um diferencial nesse mercado, para te tornar um ninja da TI. E o tema de hoje, eu confesso que eu que sou um cara que começou a carreira nessa área, trabalhando com Windows, meu primeiro curso de Windows Server foi no ano 2001, onde eu fiz numa empresa que era associada da Microsoft, né? Uma empresa de educação que era associada da Microsoft, que dava o curso oficial da Microsoft. O meu primeiro curso de Windows Server 2000 foi nessa empresa e foi onde eu iniciei essa minha carreira na área de redes. E é inegável a influência e a presença do sistema operacional Windows no mundo todo. Então a gente está falando de algo que consome. A gente já vai olhar para algumas estatísticas assim. E eu confesso, né, a gente vai falar desse assunto, mas existe um rumo que eu não gosto muito que a Microsoft tomou nas últimas versões, né? Depois das últimas atualizações do Windows 10 e depois veio o Windows 11. E agora, ao final, né, dessas atualizações, né, o Windows 11 ele já está aí praticamente encerrando aqueles 5 anos iniciais de vida útil que ele tem. Depois de 5 anos, a Microsoft já começa a chamar o tempo de vida do Windows depois de 5 anos de suporte estendido, ou seja, novos recursos, new features começam já a ficar para trás. Então o que a gente tem de atualização para o Windows 11 vai vir mais ou menos até o ano que vem, e depois disso já vai começar a ser considerado o novo sistema operacional, e então, por mais 5 anos, né, dentro desse período de suporte estendido, vai haver aí apenas atualizações de segurança do Windows. Então nós já estamos chegando nessa fase para o Windows 11. E a Microsoft tornou bastante agressiva essa política com relação a exigências de hardware e tudo, mas nós vamos falar de todas elas aqui. Eu tenho vídeos no meu canal mostrando como fazer para atualizar o equipamento que você tem, mesmo que ele não seja, entre aspas, compatível, ou seja, se ele não atende aqueles requerimentos padrão do Windows 11. Então eu tenho alguns vídeos aqui no canal, se você não viu, procure eles aí, mostrando como você fazer um bypass nisso. Então a Microsoft, ela te dá a opção de fazer o bypass, e é lógico que a Microsoft é quem faz isso, porque é ela que compila o sistema operacional. Se ela não quisesse, ela não deixaria você instalar o Windows, ela poderia aplicar uma restrição e dizer não vai instalar e pronto, você não conseguiria fazer nada. Mas o fato é que algumas mudanças do Windows, e nós já vamos falar delas, me preocupam um pouco. Eu quero mostrar para vocês um site que eu tenho aqui com algumas estatísticas relacionadas ao Windows. Então eu tenho esse site aqui que ele me mostra qual é agora, né, qual que é o market share ao redor do mundo para sistemas operacionais. Então nós temos aqui uma estatística recente, de novembro de 2025, onde mostra quais são os sistemas operacionais mais usados no mundo, qual que é o market share mundial. Então, em primeiro lugar, nós temos o sistema operacional Android, que está ali na casa dos 38%, 37,78%. Considerando que muitas pessoas possuem um dispositivo móvel, elas não possuem um computador, mas possuem um dispositivo móvel, e a gente tem países com populações gigantescas, como China e Índia, onde existe uma imensa variedade de dispositivos que levam ao sistema operacional Android. Então, se você considerar sistema operacional de desktop e de dispositivo móvel, então o Android está em primeiro lugar. Em segundo, a gente tem o Windows, com 32,68%. Em terceiro, o iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Desconhecido, que aí deve cair, esse desconhecido, a gente pode considerar aí vários sistemas operacionais, como Linux, FreeBSD e outros sistemas que o pessoal utiliza. O OS X, né, e o macOS. O OS X são as versões mais novas do macOS.
E aqui nós vamos fazer o seguinte filtro. Vamos filtrar e vamos pegar qual é a realidade mundial apenas para desktops, para sistemas operacionais desktop, sem considerar dispositivos móveis. Então aqui nós vamos ter as seguintes estatísticas: 70%, 69,5% Windows, desconhecido 13,04%, OS X 8,25%, macOS 4,85%. Tá? Então, e aqui a gente tem Linux 3,05% e Chrome OS 1% do market share. Então aqui no gráfico a gente tem realmente o impressionante número. Só que aqui eu quero fazer mais um filtro para vocês terem uma ideia da nossa realidade, que é a realidade na qual a gente está inserida, que é a realidade do Brasil. E aqui a coisa muda bastante de figura. Nós temos, rodando em desktops no Brasil, oficialmente, quase 91% dos dispositivos. Aí, vocês podem ver aqui as estatísticas. Então, assim, é um domínio, especificamente falando de Brasil, um domínio absoluto do sistema operacional da Microsoft. E aí, é claro, a gente pode quebrar mais isso de algumas formas. Por exemplo, a gente pode ver por aqui quais são as versões do Windows. Deixa eu dar uma olhada aqui. Windows Version Market Share. Então, aqui, como que está o Brasil em relação ao market share do Windows? Nós temos 70% do mercado utilizando o Windows 11, ainda uma grande quantidade, 20%, 22% utilizando o Windows 10, muita gente ainda utilizando o Windows 7. Então aqui tem uma Windows XP, aí aqui, né, como o Windows XP já não dá para fazer mais nada, não roda mais nada no XP, 0.1, Windows 8, Windows 8.1, né, muito pequenos aqui, quase que insignificante. Então, a gente tem uma dominância aqui de já 11%, de 71% praticamente, do Windows 11. E diante disso, diante dessa realidade que nós temos, em se aplicando, em se tratando daquilo que eu falo aqui, que é para consultores de TI, que são pessoas que trabalham com TI, que vão prestar consultoria, o que faz mais sentido? O que tem mais, o que vai ter mais oportunidade de mercado para você trabalhar? Qual o sistema operacional que vai abrir mais portas para você? Então não dá para se falar em prestação de suporte de serviço de TI sem falar de Windows. Você não pode desconsiderar o Windows simplesmente se o teu objetivo é se tornar um MSP, é se tornar um prestador de serviço, é ter uma empresa, é prestar consultoria de Windows. A gente precisa falar disso, mesmo quando essas estatísticas ou quando os movimentos que a Microsoft tem feito desagradam. Eu não sou fanboy de ninguém. Eu não sou fanboy de sistema operacional X ou Y, eu não sou fanboy da Apple, eu não sou fanboy do Android, eu não sou fanboy do Windows, eu não sou fanboy do macOS. Eu tenho pontos positivos e negativos para ressaltar de cada uma delas. Mas uma coisa que a gente precisa encarar, alguma coisa a Microsoft fez de muito certo para dominar tanto assim o mercado. No caso do Brasil, a gente está falando de 91% dos desktops rodando Windows. E essa é uma estatística geral. Você pode trazer isso para as empresas, qualquer empresa que você for vai estar rodando Windows. E a gente sabe que isso é a realidade. Se você vai numa loja qualquer, num supermercado, num hipermercado qualquer, num Carrefour da vida, eu não sei em qual estado você está vendo isso, mas aqui a gente tem bastante Carrefour. Carrefour eu acho que é uma marca que tem no Brasil todo, mas você vai olhar lá os terminais, muitos terminais não PDV, né? E eu acho que isso incrementa um pouco a estatística do Linux. PDV é ponto de venda, né? Que é o caixa, onde o caixa efetivamente está sentado ali passando as vendas. Muitos PDVs são baseados em Linux, por causa de licenciamento, que é mais barato. Mas, no geral, as máquinas da área administrativa do mercado, as máquinas que você vê ali para consulta e tal,
todas elas estão utilizando o Windows. Se você reparar isso, você vai ver, você vai notar isso. E nas empresas, e aí aqui eu falo por experiência própria, 90% ou mais, aqui eu já diria que 95% das empresas estão utilizando o Windows simplesmente para tudo. Eu tenho ali, muitas vezes no servidor, uma distribuição do pfSense, o FreeBSD, com uma licença rodando ali um Linux, às vezes um sistema operacional, para alguma função rodando Linux, mas no geral é o Windows. E o que tem acontecido ultimamente com a Microsoft? O que ela tem feito? Vamos começar pelas críticas que a Microsoft recebeu quando ela começou a fazer algumas exigências para que o hardware pudesse receber as atualizações do Windows. O que entrou nessa lista de exigências? Então, uma das coisas que a Microsoft colocou lá foi o tal do TPM, tá? Que é o TPM na versão 2.0. O que é esse TPM? TPM é uma sigla para Trusted Platform Module, né? É um chip que tem nas placas-mães um pouco mais recentes, que tem essa versão 2.0. Existem placas-mães antigas que têm o TPM 1.2, que é o mais antigo, mas a exigência para o Windows 11 passou a ser já com a versão 2.0. E essa é uma característica que começou a ser implementada com esse chip TPM 2.0 em larga escala a partir de 2017 e 2018. Então, o que a Microsoft fez? Ela pegou o hardware mais ou menos dessa data, 2017, 2018, considerando que o Windows o Windows 11 foi lançado em 2020, final de 2020, ali início de 2021. Então a gente está dizendo que a Microsoft disse o seguinte: olha, o mínimo para você rodar um sistema operacional meu vai ser o hardware que você comprou até 3 anos atrás. Menos que isso, eu lavo as minhas mãos. O que isso significa? Né? Se você pegar uma máquina com data, com processador, com menos de 4 GB de memória, com TPM que não seja o 2.0, anteriores a 2017, ali 2018, você vai receber aquela mensagem de que não é possível atualizar o seu equipamento. Então, se a gente estiver falando de Intel, seria o Intel a partir ali da 8ª geração. O Intel o Core i3 de 8ª geração, i5 de 8ª geração para frente. Então, no caso da AMD, seriam os processadores da linha Ryzen posteriores à 2ª versão. Então, diante dessas novas exigências da Microsoft, a gente passou a ter ali uma restrição oficial recomendada de hardware. E nesse momento inicial em que a Microsoft soltou a lista de processadores compatíveis, gerou revolta para muitas pessoas. Uma informação importante aqui para você: se você tem uma licença do Windows 7, basicamente você tem uma licença do Windows 11. Se você tem um equipamento aí na tua casa, que é um gabinete OEM que tem uma etiqueta do Windows 7 que você comprou lá em 2010, 2011, com a versão do Windows 7, você consegue utilizar esse mesmo serial para ativar o seu Windows 11. Então, a Microsoft, por quê? Ela providenciou lá atrás o upgrade do Windows 7 para o Windows 10. E, posteriormente, gratuita, né? Para quem tinha o Windows 7, podia atualizar para o Windows 10 de forma gratuita. E, posteriormente, quem tinha o Windows 10 pode atualizar para o Windows 11 gratuitamente. Então, se você não está comprando uma licença nova, né, se você não tem a necessidade de comprar uma licença nova, você pode utilizar uma licença antiga. E isso acabou restringindo. O que acontece é que eu mesmo, na época que lançou o Windows 11, eu tinha uma máquina que era um PC gamer bem potente, com bastante memória, com múltiplos core, um i7 de 7ª geração, 7700K, com uma boa placa de vídeo. E eu recebi a notícia de que aquele computador não seria compatível com a última versão do Windows. Eu ia precisar fazer adaptações para conseguir rodar ele na última versão do Windows. E isso é meio chocante. Se você olhar para as especificações realmente ali do Windows, você vai ver que ele vai fazer umas exigências pequenas ali. Ele vai dizer que precisa ter 4 GB de memória RAM e um processador com 2 cores ou mais. E isso é o que ela exige, entre aspas, oficialmente. Mas ela faz uma checagem de hardware e se você tiver essas restrições de versões de processador, TPM, essas coisas,
você acaba não conseguindo de forma natural fazer essa atualização. Você precisa fazer um bypass desses requisitos. E é isso que irritou muita gente. E eu confesso, sabendo principalmente da realidade que a gente tem no Brasil, onde eu tenho clientes com versões muito antigas, com hardware às vezes muito antigo rodando, porque o cara faz ali o básico, foi bem chocante. E o que aconteceu foi que a Microsoft recentemente, agora em outubro, no dia 14 de outubro, a Microsoft encerrou o suporte oficial ao Windows 10. Ela disse, olha, o Windows 10 ele está oficialmente morto. E aí então a gente tem aí quase que uma forçação para que as pessoas façam a migração para o Windows 11. Mas não foi só isso. No Windows 10, a Microsoft ela começou a adicionar algumas coisas relacionadas à telemetria, que é medição de uso de alguns recursos, que são informações que a Microsoft coleta de uso do seu equipamento, softwares que são instalados, navegadores, etc., e começa a mandar essas informações para a Microsoft. E isso irrita bastante com relação à privacidade. Não é possível desativar completamente a telemetria no Windows 11. A gente vai ver aqui como desativar uma grande parte disso, porque a telemetria, além de diminuir a sua privacidade, porque ela está pegando dados seus e mandando para a Microsoft, teoricamente não são dados sensíveis, são dados de uso do sistema operacional. Quais programas estão abertos, esse tipo de coisa, tá? Mas é esse tipo de informação que vai para a Microsoft. Então ela não manda informação de foto, conteúdo da sua máquina. Mas é extremamente preocupante quando você tem dados seus que você não sabe exatamente, não dá para saber exatamente o que é, saindo da tua máquina e sendo enviado para a Microsoft. O que ela faz com esses dados? Ela tem lá um contrato de licença que você dá um aceitar na hora que você vai fazer a instalação do sistema operacional. O que ela pode fazer com esses dados coletados, né? O que a Microsoft está autorizada a fazer com isso? Mas isso pode mudar a qualquer momento. Ela pode simplesmente ir lá, alterar essas estatísticas e, sei lá, vender essas informações suas para outras empresas. Então isso é algo extremamente preocupante. A Microsoft falou no ano passado de um recurso chamado Recall. E eu, se não me engano, eu preciso confirmar isso, mas existem processadores que têm um módulo adicional de IA, que é para processamento de inteligência artificial. São os computadores que vão aceitar o Copilot Plus. Essas máquinas com Copilot Plus, elas têm um recurso chamado Recall. Esse Recall, o que é? É simplesmente a inteligência artificial fazendo capturas de tela daquilo que você está fazendo e armazenando isso num banco de dados, entre aspas, local e entre aspas, encriptado. Então, assim, o passo a passo daquilo que você está fazendo, as informações sendo capturadas e gravadas num banco de dados. E isso é terrível. Se você tiver um problema de uma infecção por malware e essa criptografia, né, de acesso ao certificado da sua máquina, que está dentro da sua máquina, um malware pode ter acesso a isso. Então, quer dizer, o cara tem acesso não apenas ao que você tem na sua máquina de informação. Um malware, ele pode capturar aquilo que você fez, aquilo que você visualizou, os sites que você visitou, que programas que você usou, as telas que você utilizou. Que rumo que a Microsoft está tomando? Isso me preocupa. Então, essas questões de segurança, né, a gente está falando da empresa que hoje está em 91% dos desktops do país. Pode ser feito com essas informações? São perguntas que, em tese, o contrato que você aceita, quando você aceita instalar o sistema operacional, estão explícitas lá. Mas a gente não sabe. Essas informações elas estão armazenadas, elas estão no banco de dados, é feito um BI disso. Então, existem consequências possíveis que podem ser exploradas num eventual vazamento de dados. Então, são preocupações que nós devemos ter. E aqui eu vou falar de um utilitário, de um americano, que é o Chris Titus, que ele nos dá a opção de desativar algumas coisas da telemetria. Então eu vou abrir aqui a minha máquina virtual e eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo, para você fazer, para desabilitar a telemetria. Mas para você remover isso e dar uma aumentada no seu nível de privacidade, eu recomendo que você faça isso
no seu computador para dar uma diminuída naquilo que a Microsoft coleta de informação. Não é 100%, tá? Você pode ir aí tanto no seu Bing ou no seu Google e digitar Chris Titus Tool. E ele vai dar esse cara aqui, ó, do vídeo aqui é o Chris Titus, é o canal dele. Ele tem um canal relativamente grande no YouTube, mas ele tem um utilitário muito legal e é um cara de bastante confiança. E aí, vou colocar em tela cheia para falar isso para você entender. Se você é da área técnica, se você tem uma assistência técnica, se você atende empresas, é muito interessante que você crie as suas imagens e rode esse utilitário com essas desativações de telemetria para melhorar desempenho e fazer outras coisas que você vai ver que vai otimizar, porque o Windows atual, as versões atuais, vem cheio de porcariado. Então, você vai vir aqui no Windows Tool, do Chris Titus, e ele dá aqui para você um comando que eu vou deixar na descrição. Então, são duas opções de comando, tá? O que você vai fazer? Pegar esse comando aqui, vir, botão da direita no seu menu iniciar do Windows aí, vai vir no terminal, Administrator. É importante que você rode esse comando no PowerShell. Então, quando você abre o terminal, por padrão, se o seu computador tiver nas configurações padrão aí, você vai estar numa janela aqui do PowerShell, e ele indica isso aqui, ó, Windows PowerShell. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, para ficar mais fácil para você visualizar. Eu tenho que ir nas configurações do PowerShell. Vamos lá. Então aqui, fonte um pouquinho maior. Vou colar o comando aqui. E aí, ele vai abrir aqui um menu lá do projeto dele do GitHub. E aqui é onde a gente vai conseguir fazer algumas coisas de otimização para a tua máquina, tá? Todos os comandos que você utilizar aqui, que eu vou indicar, eles são 100% seguros e eles não vão afetar a maioria dos equipamentos. Então você vai conseguir uma melhora no desempenho da sua máquina no geral e vai melhorar um pouco a sua privacidade. Como eu disse, não dá para desabilitar 100% da telemetria do Windows 11, mas aqui ele vai nos dar a opção de desabilitar aquilo que mais incomoda. Aqui ele está demorando um pouco mais do que o normal, e eu vou acelerar isso, porque a minha máquina virtual está com alguns recursos limitados aqui, tá? Bom, você vai poder fazer aqui a seleção. Então ele te dá a opção de instalar várias aplicações por aqui. Uma aplicação que eu vou recomendar de navegador é o Brave. O Brave, ele tem por base o Chrome, né? Então, instalação do browser Brave é uma coisa que eu vou recomendar, mas especificamente eu gostaria de falar aqui desses tweaks. E aqui é onde você vai fazer a habilitação de alguns recursos. Então, a seleção recomendada aqui é o Standard, que é o padrão. Ele já vai habilitar várias coisas aqui. Então, ó, ele cria um ponto de restauração, ele deleta os arquivos temporários, ele deleta o que é os Consumer Features. Se você clicar aqui, ele vai abrir para você no site e vai mostrar. Agora, o que a gente quer fazer? Eu quero desabilitar a telemetria. Então, ó, Consumer Features. Olha lá, o Windows 10 não vai instalar automaticamente nenhum jogo, dispositivos de terceiros ou links de aplicações do Windows Store para o usuário logado. Então aqui ele explica o que cada um desses faz e o que ele, qual que é a chave de registro que ele adiciona, né? E as informações que o que ele faz aqui, ó, e ele mostra qual que é o arquivo JSON, que é o script que roda essa atualização. Então, eu gosto de selecionar o Standard aqui. Como a minha máquina está limpa, eu tiro essa opção aqui, que é o Run Disk Cleanup, porque isso daqui ele vai basicamente abrir o utilitário de limpeza de disco do Windows e isso pode demorar um pouco.
Então, geralmente, eu desabilito aqui, eu deixo desabilitado a PowerShell Chat, a telemetria do PowerShell 7. Ele vai colocar vários serviços que normalmente você não utiliza para manual, para ele não carregar. Então, isso vai diminuir o carregamento do seu Windows. Se você vier aqui, clicar na interrogação, você vai ver quais são esses serviços que ele coloca para manual. Então, note que ele não vai parar, ele não vai desabilitar os serviços, ele vai simplesmente parar eles aqui. Então, se você quiser ver quais são esses serviços e por que ele recomenda, então aqui no site ele vai ter todas essas recomendações. Eu gosto de deixar essas opções do Standard selecionadas. O Game DVR, então, se sua máquina, se você utiliza ela para jogar e você utiliza o Game DVR, que é aquele para você gravar jogos e tal, por padrão, se você não precisa, tudo isso ocupa a memória do seu Windows. Então isso aqui deixa o seu Windows mais leve. Aqui as preferências que você pode customizar. Então eu quero, de repente, um tema preto para o Windows. Tá? Eu quero a barra de busca do Bing no menu iniciar. Se eu quiser tirar, eu posso tirar aqui. Então ele já vai, depois, na hora que eu der um aplicar, ele vai tirar a barra do Bing aqui. Recomendações no menu iniciar, eu vou tirar. Você pode setar ele para entrar automaticamente no novo Outlook. Ó, mostrar arquivos ocultos, mostrar extensões de arquivos, né? Essas opções eu gosto de deixar todas elas notificadas, marcadas. Aqui para colocar o menu iniciar clássico, que não é aquele menu esquisito que você abre lá com Windows 11, eu gosto de marcar também. E aí é só você vir aqui dar um Run Tweaks. Quando você der um Run Tweaks, o que ele vai fazer? Se você olhar aqui em Background, ele já vai mostrar o que ele está fazendo. Então, ele vai tentar fazer a importação do PowerShell, caso você não tenha. Né? Se você tem uma versão lá bem inicial, um build bem inicial do Windows 11, que isso aqui vai rodar mesmo nas versões mais antigas do Windows 11, que são aquelas versões que a Microsoft nem dá suporte mais, né? 21H2, 22H2, essas versões do Windows que não tem mais, já saíram do suporte e nem recebem atualização. Vai funcionar também nessas versões. E aqui ele vai rodar todos os tweaks que você marcou. Então, deixando terminar, ele vai dar uma aliviada na sua máquina, depois você reinicia e aí então você vai ter uma melhoria. Essas atualizações que a Microsoft tem feito de maneira arbitrária, né, e ela tem exigido que você tenha mais hardware e tal, ela tem as suas justificativas. Agora, uma coisa que incomoda bastante é principalmente as exigências que a Microsoft tem feito que você logue com uma conta Microsoft para poder utilizar o Windows. Se você não tem nenhum conhecimento técnico e você acaba de ligar um computador, né, e você conecta ele no Wi-Fi, você vai perceber o seguinte: se você não tiver internet, você não consegue nem entrar no Windows. É complicado isso. Se de repente você vai colocar um equipamento para utilização, sei lá, numa loja, num supermercado, para ser um PDV com Windows, você vai fazer uma instalação inicial, ou você precisa fazer uma instalação de uma grande quantidade de máquinas, sem querer necessariamente depender de internet, você precisa fazer isso de forma manual, você precisa de conhecimento técnico para fazer isso, consultar a documentação, para você conseguir fazer um bypass dessa instalação e dessas exigências da Microsoft. Então esse é um rumo que tem sido muito criticado, que eu particularmente não gosto. Eu acredito que alguma coisa vai ser inevitável, algumas alterações vão ser inevitáveis, mas eu entendo que, e é por isso que eu vou recomendar que você acompanhe o meu canal, acompanhe o meu conteúdo aqui. Aqui a gente sempre vai estar falando das atualizações para você. Algumas pessoas tentam nos empurrar, não dá mais para usar o Windows, a gente tem que usar, eu já vi esses conteúdos no YouTube, não dá mais para usar o Windows. Assim, isso é utópico, né? Não existe isso, não existe essa possibilidade. Como a gente viu, especialmente no Brasil, se você acha que do dia para a noite vai haver uma mudança e aí as pessoas vão começar a usar o Linux e vão se desprender do Windows, esquece isso. A gente tem dominância completa do Windows da Microsoft
em todos os níveis que você possa imaginar, tanto para consumidor final quanto para empresas. Então a gente tem que lidar com isso. A Microsoft é uma empresa que revolucionou a indústria, né, a indústria de PCs. Então, ela tem os pontos dela, só que ela está aberta a algumas críticas. Por exemplo, eu falei do recall, que era um recurso que poderia ser explorado por malware com vazamento de dados. A Microsoft voltou atrás alguns passos. Então parece que agora ela está habilitando isso só em PCs específicos, né, que são com o Copilot Plus, que são máquinas com hardware muito novo, muito recente, com coprocessador de IA. Então, e aí vai ser um recurso que você pode desabilitar integralmente. E é óbvio que se você for ter isso dentro de uma empresa, você vai querer desabilitar integralmente. Então, eu acredito que a Microsoft esteja aberta a essas críticas. Eu particularmente não gosto desse rumo, mas eu acredito que a Microsoft ela se alinha com aquilo que o consumidor quer, com aquilo que as pessoas pedem. E, no geral, se isso começar a fazer com que as estatísticas de uso do Windows caiam por conta dessas coisas, as pessoas começarem a rejeitar isso em larga escala, obviamente ela vai voltar atrás. A gente já viu que essa não é a realidade. Então, por isso eu falo, se alguém vem com um papo de que aprenda Linux porque as pessoas vão começar a utilizar Linux, o Linux vai dominar o mercado. E eu lembro bem, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, quando as primeiras distribuições de Linux saíram, que já rolava esse papo desde então, que o Linux iria dominar o Windows, que a gente ia ter uma proliferação de uso do sistema operacional Linux. Realmente aumentou muito daquela época para cá, mas aumentou no geral. E a dominância completa continua sendo do Windows da Microsoft. Então, se o seu objetivo é se tornar um MSP, um prestador de serviço, um consultor técnico, trabalhar com redes, não ignore o Windows, não ignore os problemas. E, particularmente, me segue aqui no canal. Em breve, muito em breve, nós vamos ter novidade, que é o nosso grupo lá no Discord, que é o nosso grupo de discussão com atualização. Eu vou falar de tudo lá, vou falar de segurança, vou ter live semanal, vou ter canal de chat para a gente poder bater papo, falar de vários assuntos. Então fique esperto aí, que a gente vai abrir essa comunidade, vai começar a aproximar. Então me segue aí, me acompanha. Me segue lá no Instagram também, lá eu dou dicas mais rápidas. E não se esquece agora de dar o like no vídeo para ajudar a gente, para ajudar com o algoritmo e se inscrever no canal. Obrigado, até a próxima e um grande abraço a todos.